quem usa frequentemente o mundo digital, gente, é o uso de senhas, não é verdade? Ai, meu Deus, como eu esqueço minhas senhas. Esqueço demais, eu vivo trocando de senha porque eu esqueço. Mas algumas práticas podem ajudar a manter suas credenciais e dados mais seguros. Para falar sobre este assunto, hoje eu converso aqui agora com o nosso especialista em sistemas de informação, o Emanuel Monteiro. Seja bem-vindo, boa tarde, Emanuel. Seja bem-vindo ao nosso Tarde da Gente de hoje. Boa tarde. Ô, Emanuel, existem senhas fortes, né, mais seguras, porque a gente bota uma senha e lá fica dizendo que tá fraca, ou tá média, forte. Qual é uma senha forte? Porque tem gente que, vou botar o aniversário do meu filho, da minha mãe, para não esquecer. Enfim, às vezes botam uns números mais assim, para não esquecer. Isso é forte ou fraco? E me diz um exemplo de, sei lá, de senha mais forte. Para que a gente possa ter um entendimento do que seja uma senha forte, vamos primeiro entender como houve essa evolução. Porque o mundo digital, ele é um reflexo do nosso mundo físico. Então, o comportamento, ele vai se desenvolver à medida que nós vamos ter mais habilidade a lidar com ele. Certo. Logo quando a gente começou com essa questão da internet, o pessoal começava a colocar umas senhas mais simples, vamos dizer assim, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sequências de números, né? E palavras que eram comuns ao nosso dia a dia, o nome da mãe, o nome do marido, às vezes uma data de nascimento, uma data de aniversário. Isso são considerados senhas fracas. Por quê? Porque são possíveis de serem analisadas e entendidas a partir do nosso convívio e comportamento comum. Então, com o tempo e como esse mundo digital ele vai ficando muito mais interativo, hoje, nosso mundo físico depende muito do que acontece no digital, foram se construindo boas práticas que nos evoluíram até hoje o que nós consideramos senhas mais fortes. Certo? E é interessante que isso evoluiu de uma forma que existe uma instituição internacional que é a ISO, né, que padroniza boas práticas, que definiu quais seriam as melhores formas de você formatar uma senha forte, que é levado muito para dentro das empresas, mas que a gente pode trazer também para o nosso dia de população, de convívio normal. Então, vamos lá. O que é considerado uma senha fraca? Aquela que você tem uma palavra que pode ser identificada pelo seu convívio, nome do pai, nome da mãe, nome de um animal de estimação, de um pet. Certo. Uma data de nascimento, a data de aniversário, uma sequência de números, as pessoas colocam lá uma sequência 7, 8, 9, então demais. isso seria fraco. Então, uma senha mais segura. Exatamente. Qual seria? Uma combinação de fatores, não necessariamente um. Você pode observar que se você pega um nome de uma pessoa, agrega uma data e você acrescenta alguns caracteres especiais, você já complica o entendimento do cruzamento de informações. E é exatamente essas boas práticas que é tratado hoje em dia. Eles pedem que você tenha uma combinação de fatores. Tenha letras, variando entre maiúsculas e minúsculas. Tenha números não sequenciais, números aleatórios. Ela possa ter caracteres, pontuação ou especiais, certo? E dentro de uma formatação que você seja fácil de lembrar do seu convívio, mas que não possa ser interpretado através de informações do seu convívio social. Certo. Eu faço isso também, porque é o seguinte, tem gente que diz assim, por que você não bota uma senha só para tudo? Porque aí você não esquece, eu esqueço direto. Aí tem aquela questão, com que frequência a gente deve mudar a nossa senha? Só quando a gente esquece? Ou a gente deve estar mudando sempre, né, sei lá, todo mês, um acesso, por exemplo, do banco, um acesso de coisas mais assim, né, que a gente precisa, pelo menos, como é que eu quero dizer, gente, coisas mais sérias, né, como o banco e outras coisas mais que a gente tem medo de hackear conta, essas coisas. Exato, você cria uma hierarquia de segurança. Isso. Porque nessa hierarquia de segurança tem aquilo que você deve se preocupar mais em preservar e aquilo que às vezes você pode ter um pouco mais de tranquilidade na utilização. Bem que hoje nós temos que pensar da seguinte forma. Se você vai colocar a sua senha do banco, é algo que influencia muito o seu convívio físico e o seu planejamento de vida. Então, dessa forma, você tem que pensar numa senha muito mais composta, muito mais forte. E essa senha mais forte, ela deve ser mais resguardada ao ponto de você ter um controle de não transportar ou não repassar para outras pessoas com tanta facilidade. É uma coisa muito mais de compromisso pessoal. Quando você está falando de uma rede social,
Você está falando ali de algo que você está convivendo, transpondo o seu dia a dia. Então você pode ter uma senha um pouco mais flexível. Certo. Mas não quer dizer que ela não deva perder esses contextos de segurança. Sabe qual é a dificuldade hoje em dia das pessoas? É de lembrar e armazenar essas senhas consideradas fortes. Porque ninguém está acostumado a montar na cabeça um conjunto de caracteres e palavras para ficar constantemente relembrando. Isso é complicado. Tem uma dica muito boa, que é uma recomendação, é você, em vez de pensar em palavras, pensar em frases. Certo. Por exemplo, vou à praia hoje. Você tem uma frase completa, que é totalmente aleatória, e você pode utilizar ela como senha. Você pode melhorar. Joga um número aí, um númerozinho, uma letrinha, um caracteres e tá tudo certo. Perfeito. Já fica bem difícil, né? E com que frequência a gente deve mudar as senhas? Aí, a mudança das senhas, ela vai variar também desse nível de hierarquia. Certo. Por exemplo, o ideal é que a cada 90 dias, a cada 6 meses, você faça uma mudança das senhas que tem um maior comprometimento seu. Certo? E outras senhas que sejam mais simples, você pode mudar tempos em tempos, anos em anos, você vai mudando. Certo? Para que tenha o cuidado de que você tem que estar renovando, porque existe uma preocupação grande de que essas informações, elas podem constantemente vazar pelos meios que você está utilizando para armazená-las. Quando a pessoa faz um compartilhamento na rede social, existe algum tipo de risco? Existe. Porque todo compartilhamento que você faz, você expõe informações pessoais. Principalmente se você é acostumado a colocar datas, colocar nomes de pessoas, referências de fatores de comportamento que são repetidamente corriqueiros. Aí você fica pensando, gente, mas isso são coisas tão simples. Tá, mas você repete muito que você gosta da cor amarela. A cor amarela pode fazer parte de uma composição de senha sua. A pessoa, por essa tendência de comportamento, pode chegar a descobrir uma senha. E uma vez que eu tinha, deixa eu ver, MSN, né? Antigamente? E aí alguém hackeou o meu MSN. Eu fiquei doida, gente, que eu botava a senha. E eu mudava a senha. E essa pessoa fazia, bota uma senha mais fácil. E ficava tirando onda, sabe? Mudava. Bota uma senha mais fácil, essa aí tá muito mais difícil, essa aí tá muito fácil. Aí eu fazia, meu Deus do céu, eu botava outra senha, aí a pessoa conseguia pegar de novo. Dizia, isso tá errado, eu tive que chamar alguém para poder me ajudar a mudar e tirar essa pessoa do meu e-mail. Gente, é um caso sério isso, tá? Então tem que ter muito cuidado. Questão do site, a gente tem que também saber diferenciar um site que é seguro de um site que não é seguro, né? Como a gente faz isso? Existem também regras de caracterização dos sites. Por exemplo, sempre observar no navegador, na hora que você está colocando o endereço, se aparece lá, primeiramente, o HTTPS. Que o S indica a segurança. E quando você clica nele, às vezes tem um cadeadozinho ou algumas informações de lado, você consegue ver se o certificado dele está ativo e até quando vai aquele certificado. Já é uma forma de você verificar. Mesmo assim, com o mundo de hoje, onde existem muitos fakes que são construídos, até com estruturas de segurança padronizadas, é interessante observar a procedência de alguns sites. Né? Quando ele é muito descaracterizado, ele não tem muita formatação, ou quando você observa que no caminho do site ele diverge de uma determinada empresa. Por exemplo, eu vi um site uma vez que a empresa ela tinha 3 letras. E de repente, quando eu vi um outro site, tinha as mesmas 3 letras, só que acrescentavam 00.com.br. Então já indicava que não era o site oficial, tinha ocorrido alguma mudança ali. Com HTTPS, com uma estrutura muito parecida com o do original, mas um pequeno detalhe sutil levava para outro caminho. Eu já caí em golpe 2 vezes, gente. Já comprei um canto, nunca chegou. Aí, outra vez, eu comprei em outro lugar, mas aí eu ainda comprei achando assim que aquilo ali não ia vir não, sabe como é? Só vou comprar para ver se vai vir, mas estava muito barato o produto e aí eu desconfiei. Só que depois eu vou fazer para ver o que é que vai dar. Só que eu podia ter feito outra coisa que a gente deveria ver. Reclame Aqui. Exato. Corre lá no Reclame Aqui, eu boto o nome daquela empresa para ver se realmente tem alguma reclamação, porque geralmente tem, não chegou o produto, sempre diz alguma coisa, então é bom isso, né, Manuel? Tive experiência, eu acredito, no ano passado, no meados do ano passado, eu tinha que comprar uma passagem e de repente apareceu a passagem por menos da metade do preço. Olha isso. E aí, quando eu fui olhar a agência, eu fui no Reclame Aqui, e quando eu vi no Reclame Aqui, já tinha os relatos de pessoas que tinham caído naquele golpe, avisando a outros de que aquilo ali era um isso fake. Isso é importante, a gente tem que se atentar a fazer isso, né? Sempre olhar essas coisas. O INSS, ele divulgou umas senhas de umas pessoas, né, que eram pacientes, e isso aí vazou.
E o risco dessas pessoas, né, estarem, tipo, praticamente elas estavam correndo o risco de alguém chegar, pegar a senha e fazer outras coisas, né? Quando foi em junho... Usar de má fé. Isso foi mais ou menos em junho do ano passado. Isso. O INSS ele vazou uma grande quantidade de dados, ele sofreu um vazamento de dados. Exatamente. E entre esse vazamento de dados estava CPF, datas de nascimento, nome de pessoas, e-mails, que são informações que compõem para poder gerar algumas senhas. Por mais que não tenha vazado senhas, mas o número de informações foi considerável. E essas informações é muito valiosa para quem sabe, né, mexer com essa questão de hack e tudo mais, né? E isso é um perigo porque eles põem a possibilidade de acesso às informações digitais dessas pessoas em outros sites de comunicação. Um local que você deve preservar muito a sua senha é no seu e-mail. Porque toda a recuperação de senha através dos serviços que você opera vão acabar caminhando para o seu e-mail, que é o ponto de convergência. Então, se essa senha ou acesso ao seu e-mail é exposto, você fica vulnerável a N outros serviços que você opera. Então tem que ter muito cuidado. Eu não sei se é porque eu toda vez esqueço minha senha, tenho que botar outra, então eu sempre estou segura com a questão da senha. Esqueci minha senha, vou lá, deixa eu botar de novo. Recupera. E aí eu recupero minha senha justamente pelo e-mail, porque tudo vai por e-mail. Então a gente não pode de jeito nenhum perder a senha do e-mail, né? Por isso que é recomendado que você tenha uma segurança multifator. Por exemplo, tem aplicativos que você pode instalar no seu celular que eles geram códigos de tempos em tempos. Isso. Agregando isso ao que você já tem de acesso ao e-mail, então você só consegue acessar o e-mail não somente com a senha, mas com esse segundo fator que está de sua posse. Isso. É o que você sabe e o que você tem. Então, outra pessoa, mesmo que descubra a sua senha no e-mail, não conseguirá acessar se ele não tivesse outro fator, que é o que está registrado no seu aparelho. Maravilha, Emanuel. Quero agradecer a você aqui por ter vindo, né, participar do nosso programa, também deixando assim, né, para os nossos telespectadores esse assunto que é muito importante. Obrigada, viu, Emanuel? Nada. Volte mais vezes, tá Volte, bom? sim. E você que está em casa, muito obrigada.